ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Primeira Análise, que começa agora, trazendo um panorama das notícias que vão movimentar o dia de todos nós. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o papel do STF. A Suprema Corte se tornou um tribunal político ou tem conseguido se limitar apenas aos aspectos jurídicos? No noticiário internacional, a gente vai analisar as chances do presidente americano Donald Trump de ganhar o Nobel da Paz em 2026. O editor de opinião e mestre em relações internacionais, Frederico Duboc, vai nos ajudar a entender tudo isso. Bom dia, Fred. Bom dia, Letícia. Um bom dia a todos. E lá da capital federal, a editora-chefe de O Tempo em Brasília, Larissa Arantes, também vai nos atualizar sobre tudo que está no radar de Brasília. Bom dia, Larissa. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fred. Bom dia para todo mundo que está com a gente. E eu te convido, você que está aqui nos acompanhando, a participar da nossa conversa e não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não fez isso, e de se inscrever aqui no nosso canal. Vamos então à nossa primeira análise de hoje. A gente vai começar a primeira análise de hoje falando sobre o presidente americano Donald Trump e também o Nobel da Paz. Em 2025, o presidente dos Estados Unidos ficou frustrado porque o seu plano de igualar o feito a Barack Obama e ganhar o Nobel da Paz no primeiro ano de governo não acabou se concretizando. O presidente americano se autodenominou, inclusive, como o presidente da paz, por ter conseguido, segundo ele, o acordo entre Hamas, Israel e Gaza, e ele também listou ali 8 guerras que havia resolvido. Com seu estilo irreversível e impulsivo, Trump tem agora, em 2026, a oportunidade para poder realizar o seu sonho de Oslo receber esse prêmio ou não. Fred, qual que vão ser os desafios do presidente americano agora? São poucos, são muitos. Ele se colocou numa situação de que ele seria o grande responsável pela paz mundial. E ele fez algumas coisas realmente na esfera internacional que deram essa possibilidade, né? No Prêmio Nobel desse ano, ele se empenhou pessoalmente. Ele ligava para os membros da academia, ele fez pressão no governo da Noruega, que é onde fica a academia que concede o prêmio. Ele chegou a assinar o acordo da entrega dos reféns do Hamas para Israel, que foi cercado de uma simbologia, de uma pompa, que nunca se viu nessa situação. Mas ele acabou sendo preterido pela Maria Corina Machado, da Venezuela. A gente falou aqui, inclusive, ele aparecia até nas casas de apostas também, né, Fred? Sim, como ali favorito. Aparecia como favorito, exatamente. Mas tinha algumas coisas. Por exemplo, a questão de Gaza não poderia entrar porque estava sendo avaliado o período anterior, né, do ano anterior. Então, Gaza, o acordo, a primeira fase que já foi assinado, já pode entrar em 2026. E ele, como ele falou assim, ele disse que ele resolveu 8 guerras em 9 meses, né, que foi o Israel e o Hamas, Israel e Irã, Egito e Etiópia, Índia e Paquistão, Sérvia e Kosovo, Armênia e Azerbaijão, Ruanda e República Democrática do Congo, o Camboja e a Tailândia. Aí que começam os problemas, né? 2 desses conflitos já não estão tão bem resolvidos. A questão do Congo e de Ruanda, que é uma guerra que já dura mais de 30 anos, muito motivada pela exploração mineral da região ali de Kivu e também por uma forte distensão étnica, é muito complicado de ser resolvido. Por um ponto, não só as pressões externas, mas é que são vários grupos que estão sob um mesmo manto de uma guerra civil muito pressionada externamente, né? Ruanda entra nesse ponto como acusada de ser patrocinadora do M23, que é esse guarda-chuva de grupos que se levantam. Então, é uma situação muito complicada. E mesmo após a assinatura do acordo, que foi mais ou menos em junho, os combates não pararam, né? E o outro que chamou ainda mais atenção foi o conflito entre a Tailândia e o Camboja. Ele fez um acordo, assinou em outubro, dentro do evento na Malásia, anunciando o fim do conflito que tinha ocorrido em julho, que foram 5 dias, 43 mortos. Era uma disputa de fronteira entre os 2 países,
uma disputa antiga, desde a época do controle colonial do sudeste da Ásia pela França, e pouco tempo depois voltaram a acontecer conflitos, e em dezembro explodiu novamente um conflito entre os dois países. Então, o que ele anunciou como resolvido não estava resolvido. E é sempre muito performático, né? É muito da figura do presidente americano, porque nesse conflito, no caso, ele até chegou e falou que ia pegar um telefonema, ia fazer um telefonema e ia resolver. E a gente vê que é muito mais complexo, né? São conflitos ali que se estendem por anos, tem muitas particularidades, não é do jeito Donald Trump de se resolver, né? Exato. Ele ficou muito empolgado com a ideia da solução de Gaza. Mas Gaza também não é uma situação que está plenamente resolvida, né? Gaza é uma parte de um conflito muito amplo no Oriente Médio, que é o conflito histórico, né, entre os palestinos que perderam seu próprio Estado na década de 40, com a criação do Estado de Israel e principalmente com a Guerra de Independência de 1948. Ainda há conflitos, problemas muito graves na Cisjordânia, que é onde há mais de 500 mil colonos israelenses espalhados em assentamentos dentro da Cisjordânia, e que o atual governo continua ampliando a concessão para a abertura de novas unidades habitacionais para esses colonos em pleno território da autoridade palestina, né? Isso já é uma coisa. Outro problema, a questão de Gaza foi resolvida a primeira fase. Agora vai entrar na segunda fase, que é uma fase mais complicada. A primeira fase foi um recuo das hostilidades, a devolução dos reféns que foram conseguidos, mas também a retirada... Assim, essa devolução dos reféns ali foi bastante conturbada. Muito sofrida. Né? Era para ter ocorrido em 72 horas, foram meses até a entrega dos restos mortais das vítimas. Então é uma coisa que ainda tem. Agora a segunda fase vai ser ainda mais complicada, porque é a retirada completa de Israel apenas para uma faixa tampão entre Israel e Gaza, o estabelecimento de uma autoridade multinacional, o início da reconstrução de Gaza e o desarmamento do Hamas. Tudo isso vai ser muito desafiador. Até que ponto, né, que o Hamas vai conseguir, ele vai aceitar esse desarmamento mesmo? Ele não aceitou a plena retirada ainda. Ele apesar da entrega dos reféns e ter se comprometido a um afastamento, logo após a entrega dos reféns, eles continuaram atuando como uma força de segurança e muitas vezes como uma força de vingança, atuando contra grupos que colaboraram com Israel durante o conflito. Então, ainda é um desafio. O segundo desafio para Trump é a Ucrânia, né? Está na mesa de negociação, ora avança, ora recua, há pressão ora sobre Zelensky, ora sobre Putin, né? Você vê que Vladimir Putin, ele raramente faz concessões, mas ele sempre se abre à oportunidade das negociações, porque com isso ele acaba ganhando tempo e tentando continuar a ofensiva numa guerra que está se arrastando por um longo período e que avança militarmente a passos muito curtos. Então ele tem tentado ganhar tempo, tentar ganhar pressão para poder fazer isso. Então é uma situação complicada. E outra coisa que Trump coloca como presidente da paz, mas a gente tem que tentar entender um pouco também o que é a paz para Trump. Trump, ele colocou em março desse ano, numa das primeiras ordens executivas, a expressão, a paz pela força. É uma expressão dentro das relações internacionais muito conhecida e que ganhou força no imaginário norte-americano com o presidente Ronald Reagan, que foi o presidente que acabou levando ao fim da Guerra Fria, né, no auge da disputa com a União Soviética, e que num discurso em 84 ele falava sobre isso. O que é a paz pela força? É você se rearmar, você ter presença militar, você ter ação efetiva para impor a paz. É, por exemplo, o que aconteceu no conflito que o Trump disse que resolveu entre Irã e Israel. Irã e Israel estavam disputando a questão, do lado o Irã apoiando
os grupos que estavam atacando Israel. Israel, por outro lado, tentando conter esse apoio e o programa nuclear bélico do Irã, bombardearam, eles trocaram bombardeios. E como que os Estados Unidos entraram nessa história? Foram lá e bombardearam as instalações nucleares iranianas com um armamento destruidor de bunkers que Israel não possuía, né? É uma situação que é muito difícil de você levar, mas é a forma com que ele encara a paz. Ele faz isso não só pela paz, né, Fred? Se a gente pegar um paralelo ali, resolver a situação dos imigrantes também. É tudo ali pelos extremos, né? Resolver a situação dos imigrantes na avaliação dele é retirando todo mundo, colocando todo mundo ali no mesmo bolo ali, como todo mundo, esses imigrantes foram criminosos. A situação da Venezuela, que a gente sempre discute muito aqui. O que eles estão fazendo de uma invasão, se é ou não, é para combater o narcotráfico. Então, sempre tem essa afirmativa que o mal ali está sobrepondo, né? E a solução é sempre militar, né? Você vê que os Estados Unidos, no caso da Venezuela, como você citou, a proposta é de resolver o problema do narcotráfico, a entrada de fentanil e de cocaína nos Estados Unidos. Por isso, atacam-se barcos na região do Caribe e do Pacífico, manda-se uma força militar que nem é adequada para esse tipo de combate, né, mais adequada a uma guerra convencional, como porta-aviões, submarinos nucleares, bombardeios estratégicos B-52. Né? Então é uma situação em que ele faz uma demonstração de força muito grande. Mas essa paz pela força também é a paz da consolidação da hegemonia americana na ordem internacional. Né? Ele, durante muitos anos, Trump entendeu que os Estados Unidos foram enfraquecidos ao se envolver em várias guerras exteriores. Ele se envolver em relações multilaterais, no qual ele acabava financiando mais do que recebia financeiramente, né? Vamos colocar dessa forma. Tanto é que você vê a pressão que ele faz em relação à Europa. Então essa paz também passa pela hegemonia, pelo controle dos Estados Unidos sobre a ordem internacional. Tanto é que há o investimento, combinando isso, a busca de orçamentos militares que chegam a casa de $1 trilhão. Né? E também você vê uma outra questão ainda dessa busca de consolidar o que ele chama de sua área de influência, a sua doutrina Monroe, né? Que é a atualização da doutrina Monroe da América para os americanos. Né, que é o reforço da América Latina, do Caribe, etc., dentro do guarda-chuva americano, reduzindo seu compromisso com antigos aliados, como, por exemplo, a Europa. Então, isso faz parte. Né, e essa é a imagem dele de paz. Agora, também tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que o Prêmio Nobel da Paz é uma categoria mais política do que pacífica. Tem alguns históricos assim na concessão do Prêmio Nobel da Paz que nem parecem que foram dedicados a pacifistas. Né? Por exemplo, em 1973, Henry Kissinger e Leduc Tho foram premiados com o Prêmio Nobel da Paz. Leduc Tho, que era o líder por causa do fim da Guerra do Vietnã em 72, nos Acordos de Paris. O problema é que a Guerra do Vietnã continuou por mais 3 anos entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Leduc Tho não aceitou receber esse prêmio Nobel. E o que Henry Kissinger, por outro lado, era o articulador de uma série de políticas dos Estados Unidos que levaram a quedas de governos na América Latina. Ele se envolveu em incentivo a conflitos na África, na Ásia, e ainda assim ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Outro prêmio que foi considerado muito polêmico foi o prêmio de 1994 para Isaac Rabin, Shimon Peres e Yasser Arafat pelos acordos de Oslo que teriam colocado um fim na guerra do Oriente Médio, que é o troféu que Trump também assina. Todo mundo sabe que de 1994 em diante o conflito continuou, houve 2 intifadas, houve mais um conflito no Líbano, houve mais um conflito, envolvimento de conflito de Israel na Síria, e houve uma expansão do conflito na região que não combinava. E mesmo Yasser Arafat e Isaac Rabin, eles participaram de ações e governos que levaram a muitas mortes na região. Então, premiou-se pessoas que
no final das contas, eles tiveram uma passagem de defesa pela paz, mas o histórico também não combinava. E terceiro, que a gente não pode esquecer que foi o que motivou o Trump, que é o Prêmio Nobel da Paz de 2009 para Barack Obama. Que é muito questionado por muitas pessoas, né? O mérito desse prêmio, né? Ele ganhou pelo histórico de defesa diplomática da paz no primeiro ano de governo dos Estados Unidos. Deu tempo de fazer tudo isso aí? Deu tempo, pelo menos, de conduzir 2 guerras, porque ele estava conduzindo 2 guerras de ocupação. Os Estados Unidos ocupavam o Iraque e o Afeganistão. Então, assim, eram prêmios bastante polêmicos. Agora, você pergunta para a academia, se a gente já premiou essas condições, por que não premiar o Donald Trump, que está reformulando a ordem mundial, e a gente tem que se adaptar de alguma forma a essa nova realidade? A gente vai acompanhar, então, qual que vai ser a verdade, as apostas, as casas de apostas, qual que vai ser a chance de fato do presidente Donald Trump conseguir o Nobel da Paz em 2026. Ele está se esforçando, tem feito uma campanha, já fez em 2025 e 2026 a intenção é intensificar essa campanha, mas depende ali de outras situações que independem dele, né, que é a situação ali, a gente está falando de outros conflitos. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, mas a gente vai mudar de assunto agora e a gente vai voltar aqui para Brasília, para o Brasil. A gente vai falar sobre um assunto que ficou muito em pauta esse ano, que é o Supremo Tribunal Federal. A atuação do Supremo Tribunal Federal tem gerado debate sobre uma possível politização e os impactos dessa situação na democracia brasileira. Os críticos ao Supremo têm apontado um risco real da Corte ser vista como um elemento partidário no cenário político nacional. Larissa, eu lembrei, inclusive, de algumas entrevistas, né, no Café Política recente, né, eu conversei com o presidente da OAB de Minas Gerais, com o presidente do Conselho Nacional, né, de Procuradores de Minas Gerais do Ministério Público, Jarbas Soares, e os dois falaram muito enfaticamente, né, que viam com preocupação essa chamada especularização do STF. O presidente da OAB Minas, né, Gustavo Chanfon, até chegou a dizer que a gente, na avaliação dele, vive tempos inversos. Ele cita que hoje em dia a população sabe o nome de todos os ministros da Suprema Corte, mas não sabe o nome dos jogadores que estão na seleção. É algo que até pouco tempo atrás era impensável, né? Se por um lado é importante esse engajamento da sociedade nesses assuntos políticos, jurídicos, por outro lado também tem o ônus disso, né? O Jarbas também até chegou a falar, né, que ministro tem que falar o menos possível. Para você, Larissa, qual que é a sua avaliação ali do papel e das competências, né, que o Supremo Tribunal Federal tem exercido? Olha, Letícia, para responder essas perguntas e para trazer aqui para a nossa reflexão no Primeira Análise, eu vou lembrar de um livro e vou indicar também um livro muito bom que chama Os 11, do Felipe Recondo e do Luiz Weber, que é justamente mostrando como que o STF, como que o Supremo Tribunal Federal, ele vai para o centro do debate nacional, né, no centro do debate no Brasil, quando chega na corte ali o processo do mensalão, né? Todas aquelas questões relacionadas ao mensalão que vão para a corte para julgamento ali, né? A ação chega, se eu não me engano, em 2012, né? E aí a gente vai vendo um aumento de repercussão, um aumento do holofote em cima ali do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento ia ocorrendo, depois o julgamento de recursos, de embargos. Então, nesse livro, eles mostram e eles trazem para a gente, para essa reflexão, essa tese de que, né, o Supremo Tribunal Federal sai de um papel mais, não vou dizer escondido, mas menos popular, talvez, acho que a gente pode usar essa expressão, para ir ganhando destaque, vai ganhando holofote no noticiário e passa a ser, de fato, os ministros, as decisões, enfim, o funcionamento passa a ser pauta de debate, né? Então, eles mostram isso. Então, se a gente pega, né, desde ali do mensalão até agora, já são mais de 10 anos. Então, não é um movimento tão recente. Mas por que a gente fala tanto nisso, né? Acredito que é porque a gente viu uma escalada dessas
trocas, aliás, dessas críticas muito enfáticas no último ano, principalmente, se a gente pega aí 2025, mas também já pegando 2024, quando a gente pega na perspectiva das críticas feitas ali por integrantes da direita, né, ao Supremo Tribunal Federal, principalmente depois do julgamento da ação penal da trama golpista, envolvendo, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, que daquele núcleo 1 que acabaram condenados, inclusive. Bom, e aí, Letícia, para trazer aqui para a nossa reflexão, porque você citou, né, as críticas, atualmente a gente vê essas críticas vindo da direita, mas de fato, como você mesma disse, não só integrantes da direita fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal. Essas críticas sempre aconteceram, né? Agora está muito limitada ali ao bolsonarismo, mas da esquerda também sempre teve muitas críticas também ao Supremo. O período do mensalão foi um período de críticas duras da esquerda. O Gilmar Mendes era um inimigo das esquerdas. Lembra que quando ele ia fazer a votação, e era um papel muito importante da TV Justiça, né? As pessoas pegaram o hábito de assistir sessões do Supremo, né? Assim, pelo menos não estranhar uma sessão do Supremo passar na TV aberta. Sim, exatamente. E o Gilmar Mendes Fred, era... Não, só encerrando. Ele era considerado assim, toda vez que ele se aparecia, ele confrontava o Joaquim Barbosa e havia essa polarização dentro do judiciário e se tornava curioso, porque você via pessoas que não tinham muita ideia do que era o Supremo Tribunal Federal, mas torcia por ministros, né? É o grande problema, né? Virou uma torcida ali que não é para ser isso. É um problema. Fui recuperar, inclusive, gente, algumas matérias daquela época, né? Fui tentar recuperar algumas matérias ali, 2013, 2014, e aí acabei achando uma que tratava, inclusive, de uma carta aberta feita pelo presidente Lula, né? Na época não era presidente, como para tentar se justificar em relação a um áudio que havia sido divulgado no âmbito da Operação Lava Jato, de um áudio dele com a ex-presidente Dilma Rousseff, e nesse áudio ele fazia críticas ao Supremo Tribunal Federal, ele fazia críticas ao Congresso Nacional, ele fazia críticas ao então Procurador-Geral da República, Janot, e aí ele vem nessa carta apresentando seus argumentos ali, enfim, lamentando que o áudio havia sido vazado, né, um áudio particular havia sido vazado, então, um áudio com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Naquela época, a carta, inclusive, ela é de 18 de março de 2016. Então, só para dizer, né, de algumas dessas críticas, essas críticas elas ocorrem e conforme o tema que está sendo debatido, ou conforme qual autoridade, qual figura pública está ali no alvo do Supremo Tribunal Federal, essas críticas vão mudando de lado, digamos assim, né? Elas vão surgindo de setores diferentes da sociedade. Então, eu acho que é uma reflexão interessante que a gente pode fazer aqui, né, Letícia, Fred? Acho que é o pontapé inicial para quem está nos acompanhando também, enfim, refletir sobre isso, buscar também outras reportagens, outras matérias mais antigas para perceber como que essas críticas foram ocorrendo nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 10, 12 anos, acho que a gente pode colocar assim, né? Só para a gente fechar, quero levar essa questão aqui para a Larissa, para o Fred também. A gente tem visto ali, uma das críticas, né, do STF ter feito interferências demais em decisões ali legislativas também, né? Ao mesmo tempo também que a gente é preciso pensar em uma reforma do judiciário, porque hoje tudo é judicializado, né? E o STF acaba tendo que decidir sobre tudo. Muitas vezes o Supremo deixa de apreciar matérias que são constitucionais por uma questão até de tempo e de recursos, né? Julga muitos políticos, só que aí o problema disso quem julga muitos políticos acaba se aproximando excessivamente da classe política, né? E aí é o que a gente vê, inclusive, na discussão, né, dessa polêmica aí de impeachment de ministro do STF, e aí a gente vê acordos, né, do Senado com o STF. Qual que é o real problema, né, Fred, Larissa, dessa aproximação que acaba acontecendo aí nesses acordos? Olha, Letícia, quer ir, Fred? Pode ir, sem problema. É uma observação muito rápida. Às vezes a gente esquece que o Supremo, ele é um tribunal político também. Ele é um dos 3 poderes da República.
Ele precisa ter uma atuação de contrabalançar o legislativo e o executivo. Cada um tem sua função e cada um tem uma importância. Houve, como você bem falou, Letícia, a questão das súmulas que acabavam o Supremo legislando em relação a vácuos de decisão da Câmara e do Congresso em geral, que acabavam sentando em cima de assuntos que eles não resolviam e acabavam sendo resolvidos pelo Judiciário. Um caso histórico é o direito de greve do servidor público, que você tem súmulas do Supremo, mas pouquíssimo trabalho legislativo de fato para resolver essa questão. Então isso acaba se envolvendo. E há também uma briga de quem ocupa qual poder, de quem tem predominância no poder brasileiro. E isso acaba também incentivando essas críticas de lado a lado, né, com relação aos poderes e muita da pressão em relação ao Supremo. Como eu falei, ele tem um papel político, ele é um tribunal que tem uma importância política, mas ele também tem essa questão técnica que ele precisa resolver e a questão da humanidade, dos jogos de interesses que estão por trás e em volta de toda essa questão. E tem um corporativismo, né, Larissa? A gente sempre também fala isso, tem corporativismo na Câmara, no Senado, a gente também vê isso no STF, né? Olha, Letícia, é sempre importante botar isso em perspectiva, né, isso que você está falando. E aí, também, puxando um pouco do gancho do comentário do Fred, né, fui atrás de alguns exemplos recentes de como essa judicialização, né, ela vem acontecendo, e para trazer aqui para a gente também essa questão de como quando o governo envia um projeto para o Congresso, mas aí o Congresso ou modifica, ou, enfim, acaba não dando prosseguimento, e aí o governo decide recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar resolver aquela situação, né? Então, cito 2 exemplos aqui dos últimos 1 ano e meio, 2 anos. A questão do IOF, né? Quando o governo federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada ali do aumento da alíquota, por exemplo. E tivemos também um episódio que gerou muita repercussão no ano passado, que foi a questão da desoneração da folha de pagamento, que o governo também recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do Congresso de estender, de prorrogar a desoneração da folha. O governo alegava que aquilo ali ia gerar perda de receita, que não havia indicação de onde seria possível obter mais recurso para garantir a prorrogação dessa desoneração. E aí, posso ficar aqui citando outros exemplos, mas eu acho que o principal ponto, um dos principais pontos, é como que esse tipo de judicialização acaba promovendo e piorando o desgaste entre os poderes. Então, na medida em que o governo recorre ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter uma decisão do Congresso num ambiente em que já existe, por exemplo, uma tensão entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, tudo isso fica muito desgastado, né? E aí fica um clima tenso, fica um ambiente tenso. Então, também trazendo esses exemplos e essa perspectiva de um desgaste mesmo entre os poderes, tendo em vista que isso tem acontecido com muita frequência, né, gente? O STF ficou em pauta, né, nesse ano de 2025, 2026, ano de eleição, principalmente a bandeira, né, de muitos candidatos bolsonaristas, candidatos de direita, desse ataque ao Supremo Tribunal Federal. A gente vê, inclusive, ali o PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, fazendo ali uma campanha para poder, inclusive, fazer uma grande bancada de senadores, justamente para combater o que eles chamam de excesso do STF. Se cada um fazer o que está ali, né, se Congresso não se omitir de assuntos, se o STF ficar ali no que é da sua seara, mas o que a gente vê, como o Fred mesmo mencionou, é uma mistura de tudo isso, porque acaba que um fica jogando pro colo ali do outro. Mas, Larissa, queria te agradecer por hoje e até mais. Até mais, Letícia. Um abraço, Fred. Fred, obrigada e até mais também. Eu que agradeço, até mais e um bom dia a todos. Primeira análise de hoje termina aqui, mas os desdobramentos de todas as notícias que a gente trouxe para você já estão no nosso portal otempo.com.br e mais tarde também no Tempo News, que começa às 7 da noite. Se você ainda não fez isso, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e faça parte de mais de 1 milhão de pessoas que estão inscritas aqui com a gente. Um ótimo dia para todos.